O caso dos Estados Unidos com relação à concentração do poder corporativo, ou seja, a formação do capitalismo corporativo e da defesa do laissez-faire ali por volta dos anos de 1840 a 1873, segundo este pequeno livro aqui, História do Pensamento Econômico. Esta é uma playlist, é um vídeo que faz parte de uma playlist geral de economia, mas de uma playlist específica de História do Pensamento Econômico ou História da Economia, História Básica da Economia que seja. E aí estamos tratando sobre a formação do capitalismo, lembrando, esse livro aqui é socialista, então ele tem um viés à esquerda. Obviamente eu não sou de esquerda e não concordo com esse tipo de vertente, sou de direita porque acredito no livre mercado e entre outros pontos que diferem completamente de um pensamento socialista. Então não tem como ser socialista, na minha opinião, na minha visão. Eu estou dizendo a minha pessoa, não tem como, porque é dissonante. Mas de qualquer maneira estou utilizando esse livro como um livro introdutório, então apenas introdutório, porque tenho que encontrar um livro mais sério para construir essa playlist. Mas já que eu comecei, vou finalizar com este livro. Então o poder corporativo, segundo este livro, basicamente é a concentração, é o monopólio naquele ocorrido, né, entre 1840 e 1873, principalmente na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. E hoje, então, começarei sobre os Estados Unidos, tratarei sobre os Estados Unidos, que é um texto extenso. Provavelmente terei que gravar mais de um vídeo, talvez até 3, sobre o caso dos Estados Unidos e o poder corporativo. Ficarei apenas com o primeiro e o segundo parágrafo, talvez o terceiro. Vamos lá. Nos Estados Unidos, a Guerra Civil deu um grande impulso ao processo de industrialização. A guerra não só ampliou o mercado para os produtos industriais, como também favoreceu a aprovação de leis benéficas para as corporações que emergiam e que, em breve, dominariam a indústria norte-americana. Visando a estender a todos os norte-americanos os direitos civis e políticos, o Congresso aprovou em 1866 a primeira Lei dos Direitos Civis. Em 1868, os Estados da Federação ratificaram a 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. O objetivo explícito dessas leis era conceder aos negros a cidadania e os mesmos direitos de que desfrutavam os brancos. A Lei dos Direitos Civis declarava que os cidadãos de todas as raças e cores gozariam dos mesmos direitos. Efetuar contratos, por exemplo, mover ações judiciais e desfrutar integralmente e em igualdade de condições da proteção de todas as leis e medidas judiciais destinadas a garantir a segurança da pessoa e da propriedade. Além de incorporar a maior parte das disposições contidas na Lei dos Direitos Civis, a 14ª emenda incluía também a famosa cláusula do justo processo, que proibia os governos estaduais de privar qualquer pessoa da vida, da liberdade ou da propriedade sem antes submetê-la a justo processo de conformidade com a lei. Durante muitas décadas, após a sua ratificação, a 14ª emenda permaneceu letra morta para os negros norte-americanos, que continuaram privados de seus direitos civis. Muitos se viram, inclusive, relegados a uma condição pior do que a de escravos. Grande parte das decisões tomadas pelas Cortes de Justiça com base na 14ª emenda referiram-se a corporações. As Cortes determinaram que corporações deviam ser equiparadas juridicamente às pessoas, o que a colocava sob a proteção da cláusula do justo processo. Então aqui a gente começa a entrar na relação entre o caso, né, essa situação dos Estados Unidos, entre o assunto do vídeo, que é o poder corporativo, porque esta emenda permitiu que as corporações pudessem, ou que elas pudessem ser equiparadas juridicamente às pessoas, o que colocava sob a proteção da cláusula do justo processo. Aqui que o poder corporativo, segundo esse texto, começa a aumentar. Deixa eu ver, então, mais um parágrafo e aí eu finalizo o vídeo de hoje. Sempre que os governos estaduais tentavam colocar limites aos excessos e extravagâncias cometidos pelas corporações promulgando leis que regulamentassem sua atuação, as cortes federais invalidavam-nas sob a alegação de que violavam a cláusula do justo processo contido na emenda. Desse modo, os governos estaduais foram reduzidos à impotência e afastados do caminho das grandes corporações, que, pouco a pouco, consolidavam seu poderio. O deputado John Bingham, autor da cláusula do justo processo, admitiu posteriormente tê-la redigido palavra por palavra, sílaba por sílaba, com o objetivo de proteger o direito de propriedade privada e os direitos das corporações. O que, obviamente, está certo, né, cara? O deputado Roscoe Coughlin, que colaborou na elaboração da emenda, declarou mais tarde: na época em que a 14ª emenda foi ratificada,
Indivíduos e sociedades anônimas apelavam para o Congresso e a administração solicitando proteção contra os impostos hostis e discriminatórios instituídos pelas autoridades estaduais e locais. A 14ª emenda encarna a Lei de Ouro promulgada com o objetivo de impedir que a maioria cometesse contra a minoria atos que não toleraria se fossem cometidos pela minoria contra ela. Cientes de que podiam lançar-se impunemente em busca de lucros, resguardadas do controle imposto pelos governos estaduais, as corporações prosperaram a olhos vistos. As corporações cresciam através de um processo de expansão interna, sobretudo pela absorção de suas concorrentes. A formação de gigantescas empresas monopolistas conferiu grande ímpeto ao desenvolvimento de toda a economia norte-americana. Para você ver como isso foi fundamental, né? Então, no próximo vídeo, continua a partir daqui, porque o texto é muito extenso. Entendendo que o caso dos Estados Unidos, do poder corporativo e sua concentração, aconteceu basicamente por conta desta 14ª emenda, segundo este autor, que fazia o quê? Qual que era o esquema aqui? Permitia e colocava as corporações equiparadas juridicamente às pessoas. Então havia uma proteção de cláusula do justo processo. Eu fico por aqui, então, no próximo vídeo, a continuação desse texto. No vídeo anterior eu tratei sobre o caso da Alemanha. Lembrando, estou construindo uma playlist nesse canal sobre história do pensamento econômico e este aqui é o livro introdutório.